Olá, eu sou Maurício Santos e esse é o Direito a um Café de hoje, porque todos temos direito a um café. Já faz um tempo, alguns amigos vêm me pedindo para que eu comente sobre o processo das americanas, como eu vejo esse processo das americanas, como que eu encaro esse momento. E eu sempre digo que eu vejo isso com muita tristeza, né? Porque ver uma empresa do porte das americanas, com a história que tem as americanas, passar por tudo isso que está passando, me entristece. Eu tenho uma ligação muito forte, afetiva com o varejo. Eu comecei a minha carreira no varejo, trabalhei no Mapping, trabalhei nas Pernambucanas. Então, o varejo está muito dentro de mim. E sempre, durante a minha história no varejo, eu sempre procurei estudar os movimentos das empresas, até porque em determinados momentos eram concorrentes e eu precisava entender o que elas estavam fazendo para a gente poder concorrer com essas empresas. E desde sempre, as americanas tinham uma prática que não era saudável no mercado. Ela esmagava muito seus fornecedores, ela atrasava muito os pagamentos dos títulos para os seus fornecedores. Isso me parece que veio à tona agora, que era uma prática comum, né? E era uma prática pensada, porque alguns destes fornecedores ou viviam exclusivamente das americanas e aí não podiam tomar nenhum tipo de medida contra ela, porque no dia seguinte veriam seus negócios sofrerem fortes consequências por não ter mais seu principal cliente e viviam à mercê dessa política predatória. Ou alguns abandonavam o fornecimento e deixavam até de cobrar as dívidas. Muitos protestavam as dívidas, muitos tentavam pedir falência e não conseguiam. E eu digo a vocês que a falência não é o melhor caminho e falir uma empresa desse porte causa um buraco no mercado, deixa um vazio no mercado irreparável. O mercado até hoje no Brasil ele sente a ausência de players como Mapping, Mesbla, que passaram por tudo isso e passaram até de uma maneira talvez menos nociva do que as americanas têm feito, mas que sucumbiram, sumiram do mercado. É fato que este modelo de loja de departamento sofreu no mundo todo, mas teve que se reinventar, teve que buscar suas alternativas. No Brasil, não houve alternativa. O mercado financeiro no Brasil ele é voraz. E a política das empresas se relacionando com o mercado financeiro também não segue os padrões morais, vamos dizer assim, corretos. O que as americanas fez e acabou sendo alvo de uma CPI, nos parece que é uma grande fraude. Né? Muito embora a CPI também desagou em nada, praticamente. Mas causou enormes danos. E eu vejo muita gente falar dos pequenos ou grandes investidores, acionistas que colocaram o seu capital, o seu investimento nas americanas e agora vem isso evaporar. Eu diria para vocês que esses, óbvio, precisam ser cuidados, mas eles não são as principais vítimas do que as americanas fez. As principais vítimas são os pequenos fornecedores. Esses não têm a menor condição de sobreviver diante de um tombo que as americanas já vinha dando ao longo dos anos e agora culminou com essa recuperação judicial. Além dos fornecedores, a gente tem os funcionários. Eu acabei de ler a notícia que as americanas demitiu mais de 1.100 funcionários e fechou mais de 2 dezenas de lojas nos últimos 30 dias, enfim. É nítido que
esta fraude, que nos parece fraude, impactou de forma contundente as operações. Mas eu continuo afirmando que falir uma empresa deste porte não é o melhor caminho. Mas punir os responsáveis é um caminho obrigatório, que me parece que talvez não ocorra. Haja vista que a CPI desagou em nada, a CPI diz que há indícios de fraude, mas não tem elementos suficientes para indiciar quem quer que seja, mas algo precisa ser feito. E algo só será feito se os credores se juntarem e cobrarem no processo de recuperação que essa empresa seja mais transparente, que esse processo seja muito transparente e que eles possam ter acesso a tudo e que lutem para que essa empresa se mantenha de pé, nem que forme-se aí um conselho de administradores para tocar isso. Porque senão a gente não tem mais varejo no Brasil. A gente tem pequenos varejistas que são extremamente importantes para o mercado, mas os players mais significativos, eles têm sumido ao longo do tempo. Vejam grandes marcas que foram sucumbindo. Na parte do varejo cultural, de livrarias, Saraiva, Livraria Cultura, Saraiva acabou de pedir a falência, Cultura passando pelo que está passando. Quer dizer, gente de muito peso que está sumindo do mercado. Some, não tenha dúvida, pelas práticas que tem feito, mas somem também porque é um mercado hostil. Não se consegue financiamento sem comprometimento. Não se consegue financiamento sem vender a alma ao diabo. Então, o que aconteceu com as empresas de varejo ao longo dos anos que eu acompanho e já fazem aí praticamente 40 anos que eu vivo no varejo, mais próximo, menos próximo, o varejo vivia de uma pressão tremenda para poder se sustentar, muitas vezes se fundamentando e buscando o seu pequeno ganho na sonegação, seja dele ou seja impondo a sonegação aos seus fornecedores. E isso acabou. E não existe uma prática de investimento. Ao precisar de socorro de capital, a gente tem a voracidade de um sistema financeiro ávido por tomar a alma dessas companhias. E aí alienação de recebíveis, alienação de ativos que uma empresa de varejo não tem, e aí ela se vê envolvida em tudo isso. As americanas, no meu ponto de vista, sofrem uma má gestão de décadas, uma gestão fictícia de décadas, em que fez valorizar as suas ações de forma irreal, e ela está pagando um preço por isso, mas quem tem que pagar esse preço não são os seus funcionários, nem tampouco os seus fornecedores. Talvez alguns acionistas, até por falta de fiscalização e também ávidos por lucro, acabaram acreditando nessa história toda. Mas o que eu vejo no processo de Americanas é que tem que se fazer todos os esforços para que realmente essa empresa se recupere, mas que se recupere às custas de processos lícitos, transparentes, e não como vinha sendo feito.